Estamos aqui novamente, estamos ao vivo com uma live maravilhosa com Pedro Fernandes, maravilhoso ativista LGBT, PCD, pessoa com deficiência. Cadê este corpo, gente? Cadê? E aí, Pedro, anda logo. Essas pessoas, chegou. E aí, Miguel, tudo bem, querido? Olha que fino, PC do V Oficial. Oi, tô travado. Te ouço, te ouço e tá travado. Pessoal que tá entrando na live, vocês me veem? Tá tudo bem com a minha imagem? Eu te vejo normal, mas a minha imagem tá travada. E eu tô no Nossa, 4G. que Eu coisa tô, doida esse celular, gente. eu tô no 5G aqui. Vai passeando pela casa, vamos vendo. Tenta mudar pro Wi-Fi. Vou mudar aqui pro Wi-Fi, peraí. Tá. Oi, menino, é Vinícius? O OVNI sim? Tô linda, a arquiteta tá ok? Gente, o Pedro tá ali enfrentando uma guerra com a internet dele. A gente tá esperando ele, tá bem? Para quem tá entrando agora. É. Daqui a pouquinho eu vou digitar o nosso tema. Vou sair e vou entrar de novo. Olá, Gilmada, tudo bem? Que querida. Gente, o de sapatão tá subindo, hein? Vocês me veem bem? Vocês me escutam bem? Como é que tá? Internet tá ok? Ai, que saco. É essa internet brasileira, né, gente? A gente não regulou os meios de comunicação. Agora tá aí, uma pandemia mundial e a gente descobriu que a internet do Brasil é uma bosta. Se a Dilma tem culpa de uma coisa, é essa. É culpa do PT, que tem essa internet horrível. Trava horrores, trava horrores. A minha internet é bombástica, porque muita gente pede live, e eu tenho que ter uma internet muito boa, mas é caríssimo, né? E depende também da internet dos outros, que é um horror. A qualidade está terrível. Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer orações. Aê! Agora sim, Boa! Tá, tá, tudo bem, tá. amor? Vai ter bicha PCD. Tá, tá. Maravilhoso. Como é que você tá, querido? Tô bem, meu amor, né? Assim, a gente tá aqui em quarentena, tô aqui cumprindo a quarentena aqui, né, em casa, trabalhando, estudando. E na luta, né? Sim, Como sempre. claro. Queridos e queridas, boa noite a todos e todas e todes. Estou, assim, muito feliz porque essa semana incrível, tiro, porrada e bomba, com esse povo maravilhoso, encantador, LGBT, dominando o Instagram da Tainá, a pedidos e por muita insistência também dessa bisona aqui que vos fala. Acho que toda forma da gente estar na rua, nas redes, digitalmente, presencialmente, ocupando os espaços e falando das nossas pautas é sempre muito importante. Eu tenho aí um trânsito com várias lideranças que me inspiram da luta LGBTQI. Tenho travado uma discussão muito específica sobre a minha bissexualidade em diversos espaços e como é que a gente fala da política pública LGBT de modo geral, de forma qualificada, de forma mais ampla, e cruzo com essa maravilhosidade que se chama Pedro Fernandes, que tem uma pauta que é muito a minha, da luta urbana, o direito à cidade, como é que a gente consegue ter uma cidade mais justa, mais inclusiva para todo mundo, para todos os corpos. E, obviamente, nessa semana super potente LGBTQI, eu queria muito abrir com esse cara, com essa figura maravilhosa, que para além de ser uma bicha incrível, lindíssima, por favor, mandem direct para ele. Pode É mandar, o... por favor. Gente, bicha Tinder bomba! Depois a gente fala sobre isso. Não é? Mas quero muito de coração te agradecer, Pedro, pela tua participação aqui.
Quero bater um papo contigo sobre os desafios que é ser uma pessoa com deficiência numa cidade que não é pensada por pessoas com deficiência, com um capacitismo enorme. Queria que você falasse um pouco por essa ditadura do capacitismo que a gente vive de um modo geral. É muito difícil pensar uma cidade desde o ponto de vista de projeto até construções muito específicas para a pessoa com deficiência e muito mais difícil para pessoas com deficiência LGBTQIs. Falar que debater orientação, identidade de gênero e todas as formas de amar, sem dúvida alguma, passa por a gente entender que os indivíduos têm direitos, né? Os direitos individuais são totalmente eliminados quando a gente está falando da pessoa com deficiência, porque a gente está falando de indivíduos que não têm direitos, né? Numa cidade que apaga não só a identidade, nossas vontades, mas a nossa própria existência. Fazer uma janela aqui, o Brasil, não à toa, é o país que mais mata a população LGBTQI no mundo. Isso aí é, sem dúvida alguma, um tema para a gente debater, discutir muito entre nós, mas com amplo espectro da sociedade. Eu sou uma influenciadora, blogueirinha do fim do mundo digital. E quero muito dar esse espaço aqui nessa semana para debater, discutir com vocês. E vai ter um bando de gente potente, incrível, maravilhosa. Vai ter Mônica Benício, vai ter, não vou dar spoiler, porém, já Mônica convido, Pedro. Final da semana a gente vai acabar com uns Beat Nights, com os Apozinhos da Sapatão, com muita discussão, com Tom Grito, um homem trans, para quem não acompanhou a transição mais tiro, porrada e bomba, tiro e tombamento da cidade, Tom Grito é nossa queridíssima Letícia Brito, do Islã das Minas, vai contar tudo aqui pra gente sobre o processo de transição, o que é transicionar no Brasil e como é essa subjetividade de transicionar, de se identificar num outro gênero, num outro tipo, num outro corpo, numa outra forma. E várias outras lideranças incríveis, personalidades LGBTQIs da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil estarão passando por aqui essa semana. Pedro, muito obrigada pelo aceite. Eu que agradeço de estar aqui abrindo. Imagina! De estar aqui abrindo essa semana, você que é uma superpotência, né? Super engajada aí nas lutas urbanas, eu me honro muito de te conhecer, de estar ao seu lado, de ser seu parceiro aí na luta, né? Por uma cidade mais igualitária como um todo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Fernandes, eu sou ator de formação, né? Sou formado em marketing também, pós-graduado em gestão pública e estudante de serviço social, né? Sou uma pessoa com deficiência LGBT, né? Tenho paralisia cerebral com cognitivo preservado, né? O cognitivo quer dizer que só afetou a parte motora, né? Na hora do parto faltou oxigenação no cérebro e afetou a parte motora, né? Mas eu sempre tive, né, uma vida muito boa, assim, Tainá, sabe? Que a maioria das pessoas, né, não tem a possibilidade de ter, né? A maioria das pessoas com deficiência, né, estão cerceadas dos seus direitos de ter uma vida, né, social, de ter acesso à educação, à saúde e à cultura. E eu, graças a Deus, venho de uma família que me deu uma base, né? Eu sou de Petrópolis, região serrana do Rio, e eu venho de uma família que me deu uma base muito boa, né? E sempre abriu muito o diálogo, né? Tanto que quando eu me entendi, me assumi como um corpo LGBT, né? No começo foi difícil, como é para todo mundo, cada um tem o seu processo, né? Cada um tem o seu tempo, mas eu acho que a minha família, ela me acolheu, né? De uma forma que não me colocou nesse papel de vitimismo que a sociedade nos coloca, né? De vitimismo por ser uma pessoa com deficiência e por ser uma pessoa LGBT, né? E quando juntam os dois, é mais complicado ainda, né? A gente sabe que a nossa sociedade é historicamente
preconceituosa, machista, homofóbica, racista e por aí vai. E então, assim, eu sou muito grato à minha família, ela é minha base militante. Vem muito da base que eu tenho da minha família, né? Porque eu milito aqui em Petrópolis, né? No conselho, nas entidades da LGBT, porque a gente ainda não tem um conselho aqui na cidade instituído, né? Infelizmente, a gente está numa luta aí para instituir o conselho LGBT na cidade, mas a gente já tem algumas representatividades, né? Como no Conselho de Saúde a gente já conseguiu uma cadeira LGBT para discutir exatamente dessa invisibilidade do LGBT e da pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde, né? Porque não é muito discutido isso, né? E a gente está vendo num processo de pandemia que a pessoa com deficiência ela só é lembrada quando ela tem que fazer um tratamento de fisioterapia, ou ir ao médico, ou, ou tomar uma vacina, né? Prevenção de vacina. Aí lembra da pessoa com deficiência como um grupo de risco. E, na verdade, a gente tem que enxergar a pessoa com deficiência como um cidadão que tem necessidades, que tem vontades e que tem desejos que devem ser respeitados, né? Então eu venho muito pensando esses dias, né, que a gente está nesse processo de quarentena, de pandemia, da invisibilidade da pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde, da invisibilidade da pessoa com deficiência nas campanhas de prevenção, né? Eu mesmo tenho uma amiga muito querida de São Paulo, a Ivone, que ela relatou numa entrevista que a gente deu junto para uma matéria, que ela hoje tem 50 anos, né? E ela teve a primeira consulta dela de ginecologista com 40 anos. Ou seja, você vê o perigo que é, né, Tainá, da gente não criar políticas públicas afirmativas no Sistema Único de Saúde. Eu não estou aqui falando mal do Sistema Único de Saúde de forma nenhuma. Eu acho que ele precisa sim existir. A gente tem que ser grato a ele, porque ele que está segurando a onda dessa pandemia. Né? Quero deixar aqui os parabéns a todos os profissionais de todo o Brasil, mas também a gente precisa pensar além, né? Pensar o depois, o legado que essa pandemia vai deixar, né? Se tiver alguma coisa boa para tirar dessa pandemia, eu acho que é isso, da gente pensar em tirar políticas afirmativas que garantem a saúde da pessoa com deficiência como um todo, não só na hora de tomar uma vacina, não só ligado à fisioterapia, não só ligado ao médico, ao psicólogo, que também é importante, não estou tirando a importância disso, mas assim, a gente precisa ter campanhas de prevenção que a pessoa com deficiência ela se sinta representada, né? E eu vejo uma forma da gente fazer isso, essa representatividade, né, que eu tento fazer aqui na minha cidade, é através dos conselhos municipais, né? Que eu faço parte do Conselho de Cultura, do Conselho de Saúde, do Conselho da Pessoa com Deficiência, e eu sinto muito, né, essa falta de representatividade, principalmente quando a gente vai falar da sexualidade da pessoa com deficiência. Ainda é um tabu muito grande, né? Ainda não se enxerga a pessoa com deficiência como um cidadão que tem necessidades, que tem vontades e que tem desejos. Claro. Muito bom essa fala, Pedro. E queria que você falasse um pouquinho sobre teu cotidiano, teu dia a dia, como Pedro Fernandes CPF, depois como CNPJ, como militante, vou te perguntar já já. Mas queria que você falasse para a gente como é que é o processo da locomoção, né, em Petrópolis. Eu acho que mais do que ninguém você tem propriedade para falar um pouco para a gente
se Petrópolis é uma cidade adaptada, se é uma cidade inclusiva para o PCD, como é que é o transitar, o ir e vir em Petrópolis, se você acha que avançou nos últimos anos ou não. Petrópolis é uma cidade em aclive, né? Com vários morros, com várias Uhum. declividades, e é uma cidade histórica, com todas as dores e delícias de ser uma cidade histórica no que se refere à pavimentação, a como os prédios e a arquitetura se constituem nesse lugar. Fala um pouco sobre como é que é morar aí em Petrópolis. Então, Tainá, assim, né, a cidade ela tem, né, o seu valor, mas assim, eu não posso mentir para você e falar que é uma cidade acessível, porque ela não é. Sim. Ela não é. Ela não é, e a gente sabe porque a gente tem um grande problema, né, aqui em Petrópolis, pelo menos, por ser uma cidade histórica, quando a gente vai fazer uma obra, por exemplo, de adaptação, não pode, porque a pedra é de 1900 e não sei quando, pertenceu ao príncipe de não sei quando, e por aí vai, entendeu? Eu acho que, assim, Petrópolis avançou em alguns aspectos, porque a pessoa com deficiência, querendo ou não, ela está se colocando, né? A pessoa com deficiência, ela se coloca, a gente tem aqui um grupo com deficiência, né? Do conselho da pessoa com deficiência, mas ainda acontece a você que é um grupo muito pequeno, que quando você vai para a comunidade, quando você vai para lugares mais afastados do grande centro, que é onde eu moro aqui no centro da cidade, que é um lugar relativamente acessível, digamos assim, o centro da cidade, mas aí quando você chega nas periferias, né, nas comunidades de Petrópolis, você vê a grande dificuldade. E a maioria das pessoas com deficiência moram nessas comunidades, né? É por isso que eu falo que eu me sinto um privilegiado, eu me sinto um fora da curva mesmo. E eu tenho que reconhecer esse meu lugar de privilégio, né? Não só por ter uma condição de vida relativamente confortável, né? E por ser um deficiente branco também, porque quando a gente fala do deficiente negro, né? Você que é militante aí da causa negra, né? Você sabe muito bem que para um deficiente negro, e se ele for homossexual ainda por cima, ele vai enfrentar diversas barreiras. E eu me sinto, na verdade, como um porta-voz dessas pessoas que, que não têm voz, assim, sabe? Porque realmente, quando você vai para a comunidade de Petrópolis, quando você vai para os bairros de Petrópolis, ainda tem muita coisa a ser feita em termos de acessibilidade, né? Não só nas ruas, mas eu digo nos ônibus. Os ônibus são péssimos, assim, tem o seu como se fala, o seu acesso através de rampa, né? Mas assim, muitas vezes não funciona, muitas vezes o motorista, né, não sabe mexer, que não é nem por culpa dele, mas é por culpa que talvez a empresa não faz um treinamento adequado, porque os motoristas, os trabalhadores que estão lá no dia a dia, eles são muito solícitos, entendeu? Eles são muito solícitos, eles entendem, eles compram a nossa causa. Eu acho assim, o trabalhador mesmo, ele compra a nossa causa, né? Mas eu acho que a gente só vai conseguir, né, ter uma cidade realmente inclusiva quando a gente empoderar a pessoa com deficiência para assumir lugares de poder na política, no legislativo e em todas as cidades. Eu não estou falando só de Petrópolis, eu estou falando de todos os lugares, Rio, São Paulo, Claro. porque, porque a gente precisa ter representantes dessa categoria, né, que eu não gosto muito, Tainá, de dividir as pessoas em categorias, né? Eu acho que tudo, querendo ou não,
é uma luta só, né? A minha luta é a sua luta, e a sua luta é a minha luta. E só assim a gente vai Parabéns, conseguir, Cruzam. e só assim a gente vai conseguir caminhar para uma cidade realmente igualitária, realmente, né, justa, porque o que a gente vê é que o pessoal que está no poder hoje é um pessoal, né, fascista, conservador, que eles Ah, mas estão. agora você vai fazer uma janela para mim, porque eu quero saber qual é a discussão da prefeitura, tanto a de agora, dessa gestão, quanto para o próximo ciclo. Eu sei que você tem aí uma pré-candidata potente, que é a Lívia Miranda. Queria que você falasse um pouco dessa conjuntura política de Petrópolis. Vocês tiveram, né, um dos deputados mais bem votados da direita, da extrema-direita aí de Petrópolis. Queria que você falasse um pouco dessa milícia imperial que vocês têm que dar conta. Sim, Perdão pelo né? termo. Eu digo que Petrópolis ele tem um lado muito bonito, que é um lado da diversidade, né? Mas a gente tem aqui um modelo muito conservador que se instalou na cidade, né? Um poder muito conservador que se instalou na cidade, né? Tanto que a cidade teve uma grande porcentagem de votos votou naquela coisa ruim que eu não vou nem citar o nome aqui, mas votou, né? Mas a gente não pode taxar a cidade como uma cidade fascista, uma cidade conservadora, porque a gente tem pessoas na luta. Eu vi aqui que está assistindo uma querida também militante do movimento negro, a Carol. Vou até mandar um beijo para ela, Carol Cerqueira, que é militante do movimento negro aqui na cidade. E ela também está na luta aí, engajada, e a gente tem pessoas que estão do lado certo, digamos assim. Estão do lado progressista, querendo construir uma cidade progressista, uma cidade que pensa além, uma cidade que empodere, né, as minorias, digamos assim, que não somos tão minorias assim. Mas a gente tem uma candidata, que é a Lívia Miranda, né, uma prefeita, né, a única prefeita mulher desse mandato, né, e LGBT, né, uma mulher assumidamente LGBT casada, e a gente está construindo junto. Eu falo a gente porque também pertenço, né, ao partido dela, que é o PCdoB, e a gente está construindo um modelo de cidade, sim, progressista. A gente está construindo um modelo de cidade que o petropolitano tem orgulho de morar aqui, que o LGBT tem a voz, que a pessoa com deficiência tem a voz, que o movimento negro tem a voz, e a gente consiga construir uma cidade igualitária para todos, né? Que eu acho que esse é o caminho. Claro, maravilha. Queria te ouvir, Pedro, no seguinte, acho que a gente falou um pouco sobre como é que é difícil se locomover em Petrópolis, e você é muito franca, como urbanista, sei que é dificílimo se locomover na maioria das cidades do Brasil, não é fácil. Mas Petrópolis eu sempre brinco que é mais barato eu voltar para o Rio do que me mover, por exemplo, me locomover entre bairros, né? As Sim. linhas de ônibus, elas não acessam todos os bairros, a chance de você precisar pegar, às vezes, 2, 3 ônibus e se locomover de forma mais ampla em Petrópolis é muito grande. Queria que você falasse um pouco sobre como é que é esse sistema de transporte aí, se todos os ônibus são adaptados, se tem processo, se tem projeto de lei na Câmara para obrigar que os ônibus sejam adaptados para o PCD, ou se é uma disputa, uma bandeira fundamental para a gente ter em Petrópolis aí em 2021. Então, hoje em dia, né, a gente tem a maioria dos grandes ônibus, eu não, das grandes empresas, são adaptados, né, pela lei, né, que a gente conseguiu aprovar isso na Câmara. Eu não me lembro o vereador que fez esse projeto na Câmara agora, de cabeça, mas tem sim, né, a maioria dos ônibus são adaptados, mas o grande problema, ô Tainá, não é nem a adaptação, é a manutenção.
né, desses equipamentos, né, a manutenção desses equipamentos, o treinamento daquele profissional, daquele trabalhador que está lá dia a dia. Eu, muitas vezes, quando vou pegar ônibus, né, quando eu vou para o trabalho e tenho que voltar para o centro, porque eu não trabalho no centro, e utilizo o ônibus, né, algumas vezes, eu tenho que ensinar para o motorista como funciona a rampa, né? Sim. E não é nem por má vontade dele, é porque às vezes ele não sabe, e às vezes ele tem um horário a cumprir, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, né? O ônibus ele tem uma taxa de horário que ele tem que cumprir. Senão me parece que ele é multado, não sei o quê. E ele é cobrado isso pela empresa, né? Então Claro. eu acho que precisa, mais do que a gente ter um ônibus adaptado, porque isso não era nem para ser discutido, precisa ter, né, pela lei. A gente tem uma LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que obriga, né, acesso a todos, né, e acesso à pessoa com deficiência. É, mas mais que isso, né, a gente precisa é, ter uma escuta ativa e ter uma sensibilidade dos grandes empresários para entender que a pessoa com deficiência ela é um cidadão, ela movimenta a economia sim, ela tem direito de ocupar o espaço dela sim, ela tem direito de se locomover na cidade sim, porque muitas vezes é terciado esse direito, né? É terciado esse direito do, do, do deficiente que mora na comunidade, do deficiente que não tem acesso para nem chegar ao ponto de ônibus. Porque às vezes o problema não é nem o ônibus, mas é o chegar até lá. Né? O Claro. chegar até lá é complicadíssimo. O ônibus pode ser até acessível, né? Que, como eu falei, a maioria dos ônibus aqui hoje são, né? Mas o chegar até lá que é complicado. Né? Eu acho que a Claro. gente tem que ter uma sensibilidade e de pensar fora da casinha mesmo, e de pensar no todo, não só no micro. Né? Claro. Não só fazer acessibilidade só para cumprir a lei. Porque muitos fazem isso. Né? Tipo, já que está na lei, eu vou fazer uma acessibilidade aqui só para cumprir a lei e Uma não rampinha ter. aqui já resolve. Entendeu? E, na verdade, não é. A gente tem que pensar num todo de como aquela pessoa com deficiência vai chegar até aquela rampa, né? Como a gente consegue construir uma cidade realmente inclusiva, uma cidade realmente igualitária para todos. Claro. Vamos lá, mudar de assunto e falar agora desse processo do Pedro Fernandes LGBT. Queria falar muito, e acho que todo mundo que está acompanhando gostaria de saber, Pedro, como é que foi o processo da discussão, tanto com a sua família quanto teus amigos, teus próximos, e como é que você se tornou um ativista LGBT, como é que foi para você construir a tua identidade e falar abertamente sobre isso. Queria muito que você dissesse os desafios do LGBT de Petrópolis, quais são os principais problemas. Eu entendo, peguei um pouco os dados sobre violência e segurança pública, e existe uma violência e um índice de agressão à população LGBT aí em Petrópolis. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E queria muito te ouvir no que se refere à política LGBT, não só para Petrópolis, mas para o país como um todo. Fala um pouquinho para a gente. Então, o meu processo, né, da minha descoberta como LGBT, né, foi mais ou menos com 15, 16 anos, né? Hoje eu tenho 28, né? E foi mais ou menos numa época que a adolescência, né, a gente está se descobrindo. E foi assim, um processo interno muito complicado, né? Porque eu ficava, eu ficava me imaginando, né, como seria,
né, de medo mesmo de ter recusado dentro do próprio movimento LGBT, né, porque a gente sabe que o movimento LGBT ele tem aquele padrão, né, que a gente brinca que é o padrão The Wiki, né, o padrão, Para tudo, me fala desse padrão The Wiki, por favor. o padrão corpo perfeito, o padrão corpo perfeito, né, o Baladinha dos padrão boy. é o padrão LGBT fortinho, sarado. E, Sim, e, sim. e, Carne de e, moeda. isso. E eu fujo, né, desse padrão, obviamente, né, por ser uma pessoa com deficiência, mas, mas ao mesmo tempo, quando eu me assumi, eu vi que isso não era discutido dentro do próprio movimento LGBT. Não Sim. era pensado isso, né? Ou se era discutido de uma forma muito velado, né? Sim. De uma forma muito censurada ou medrosa, talvez, porque as pessoas não sabem como lidar. Né? Eu nem falo o que é preconceito, Tainá. Eu falo, tipo, é não saber mesmo, é a falta de informação, né? Por isso que é importante espaço como esse que você está abrindo para informar, né? O meu processo foi assim de me assumir, de me colocar nas redes, né? No começo, né, minha mãe que é um pouco mais protetora, assim, né? O único filho homem com deficiência, ela teve muito medo, assim, né? Muito medo, porque a gente sabe a sociedade que a gente vive, né? A gente sabe que você mesmo citou, é o país que mais mata homossexual. E ela teve muito medo, porque dá medo realmente de você Claro. se colocar para uma mãe, né? Dá medo. Mas eu fico, eu fico muito feliz de ter conseguido fazê-la entender a importância de eu me colocar na sociedade, né? Porque como eu te falei, Tainá, as pessoas com deficiência, elas, historicamente, elas são muito terciadas de direitos, né? De direito a amar, de direito à saúde, à educação. E quando se fala dessa questão da sexualidade, a gente, pessoal com deficiência, é muito reprimido. É muito reprimido. E, eu me senti nesse papel de ser um porta-voz da pessoa com deficiência. Né? Hoje eu tenho um canal no YouTube que eu faço diversas lives e faço diversos conteúdos para mostrar o capacitismo da pessoa com deficiência, porque a gente é muito invisibilizado na sociedade, na grande mídia. Eu, quando me assumi, para você ter uma ideia, eu não tive referência. Né? A gente tem referências de pessoas, mas assim, de pessoas com deficiência, eu tive poucas. Né? Hoje tem até um filme, uma série, na verdade, na Netflix, chamada Special, que vai entrar na segunda temporada, que fala, né, de uma pessoa gay que tem paralisia cerebral. Isso é ótimo, né? Da gente levar isso para discussão, né? E quando eu vi o preconceito que a gente tinha, né? Dentro do próprio movimento LGBT e na sociedade como um todo, eu falei, cara, eu vou me colocar como porta-voz dessas pessoas. Né? E muitas pessoas com deficiência, né? Quando eu me assumi publicamente nas redes e tal, vieram pegar até mim e falar muito obrigado, porque, pô, você me ajudou muito, né? E é muito engraçado, porque quando a gente, né, se encoraja para se assumir, a gente acha que está sozinho, né? E na verdade não, né? A gente não é tão minoria assim como colocam a gente nesse lugar.
né? A gente é uma maioria que precisa se organizar, que precisa entender que todo mundo precisa caminhar junto. Exato. Eu Não respondo depende por só todo de um mundo. coletivo, é um compromisso individual também, né? Sim, sim, é um compromisso individual, mas que só caminha no coletivo. Claro, Você me total entende? acordo. Claro, É um projeto individual que cada um tem o seu processo, mas a partir do momento que um se coloca, o outro se sente, eu estou representado, eu vou conseguir, e me sinto confortável, entendeu? Eu acho que a claro. gente precisa se organizar enquanto movimento LGBT, né, para caminhar e não perder o que a gente já conquistou, né? Porque Claro. o que a gente vê nesse governo que está aí, que querem retirar os nossos direitos, que querem terciar os nossos corpos, que querem matar os nossos corpos, que querem entender que a gente não precisa ter sexualidade, que a pessoa com deficiência tem que ficar cada vez mais em casa, e a gente precisa se organizar enquanto resistência, enquanto movimento, entender que somos indivíduos, que podemos pensar diferente, porque essa é a riqueza da vida, né? Os pensamentos diferentes, mas a gente não pode desviar do foco principal, que é construir uma sociedade igualitária para todos. Claro, muito bom. Gente, esse é Pedro Fernandes, essa coisa maravilhosa. Pedro, Uhum. deixa eu te falar. Eu tenho falado muito e me debruçado em discutir a agenda de Brasil, agenda nacional, agenda do país. E acho que, claro, num desafio municipal, né, em 2020, espero que tenhamos eleições, se coloca, claro, esse debate nacional em cada cidade do Brasil, no contexto dos estados. Eu tenho discutido também, claro, o contexto do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, quais são as principais pautas e agendas importantes e nos mais diversos setores, e entendo muito que a população LGBT precisa ser contemplada nos mais diversos aspectos. Tenho batido muito e discutido muito o debate de moradia, como é que o povo da favela com deficiência tem dificuldade de acessar a cidade, como é que a gente faz o debate da deficiência em todos os âmbitos, como é que a gente acessa cultura, faz cultura, produz cultura para o PCD, acessível para o PCD de modo geral, como é que a gente fala cada vez mais de uma moradia que seja adequada à população com deficiência, enfim, tem uma série de desafios aí que estão colocados e que eu vejo algumas pautas como urgentes. Para mim, hoje, as duas pautas mais urgentes para a população PCD está na saúde e está no acesso à moradia digna, qualificada. Com Queria que você certeza. indicasse para mim quais são os desafios da população LGBT, da população PCD aí de Petrópolis. Então, na verdade, a gente fala do acesso, né, na saúde, no caso, né, e moradia também, saneamento básico também, né, que muitos, né, precisam, às vezes, de sonda, precisam, às vezes, de alguns equipamentos que são muito caros, né, os equipamentos para auxiliar a pessoa com deficiência ainda são muito caros no mercado, né? Mas, assim, em relação à saúde, eu acho que a gente tem que pensar na acessibilidade, né? Na acessibilidade não só física, estrutural, mas acessibilidade da informação, né? Porque, tipo, essa minha amiga mesmo que eu citei, a Ivone, ela fala que ela vai no médico e o médico não tem o consultório, né? Não é acessível, né? E a gente está falando de sistema público de saúde, né? De um, um consultório de saúde pública que não é acessível. E a gente sabe que tem verba para isso, né?
a gente sabe que tem como fazer, né? A gente sabe que é possível fazer tudo a médio, a longo e a curto prazo. Mas, assim, eu acho que um dos principais desafios, né, da moradia da pessoa com deficiência e do sistema único de saúde é você entender o todo da realidade da pessoa com deficiência. Não só de dentro da casa da pessoa com deficiência, mas de como fazer, por exemplo, né, um asfalto na rua para ela chegar até a sua casa. Né, os buracos, porque muitas vezes os buracos na rua, o poste no meio da calçada, o lixo no meio da calçada, é um empecilho para a pessoa com deficiência, aquele empecilho que talvez para Tainá seja bobo, né, seja não passa os olhos dela porque ela é uma pessoa andante. Para eu que sou pessoa com deficiência, tipo, uma tampa de bueiro fora do lugar já entala a minha rodinha na cadeira e eu já vou pro chão, entendeu? Então eu acho que quando a gente fala de moradia, a gente tem que pensar no entorno da moradia, né? Na rua, na acessibilidade de rampas, né? E não adianta, como tem muito aqui em Petrópolis, você botar uma rampa, mas é uma rampa fora da faixa de Fora do pedestre, padrão. fora do Gente, padrão. rampa para PCD tem que ser no máximo até 8,33% de inclinação, tá bem, gente? Fazendo uma janela aqui da arquiteta. Pois é, entendeu? E muitas vezes fazem essas rampas, fazem essa acessibilidade, Tainá, sem nem consultar um profissional. Entenda, Não daquele, consultam. não consultam um profissional e não consultam uma pessoa com deficiência que vai usar aquilo no dia a dia dela. Entendeu? Então eu acho assim, tá com dúvida, tá com medo de fazer errado, de fazer sua acessibilidade que seja numa loja, né? Errado. Porque eu já fui em lojas aqui que tem rampa, mas tem um degrau depois da rampa. Como é que faz, assim, sabe? Você faz uma rampa, você faz uma rampa, mas tem um degrau depois da rampa. E aí, como assim? Como Entendeu? assim? Cadê o arquiteto que devia estar aqui, né? Tipo, não pensou nisso, sabe? Não chamou um profissional. É aquela coisa, tipo, eu vou fazer só para me livrar, só para sair na revista e mostrar que eu sou inclusivo. Né? Sem ser inclusivo de fato, eu acho que a gente tem que pensar num todo de ser inclusivo de fato, né? De a gente Claro. colocar as ruas, que são locais públicos, locais acessíveis. E quando eu falo de locais acessíveis, não é só para o pessoal com deficiência. Porque todo mundo vai envelhecer, tá lá, todo mundo vai, né, Claro. precisar ou dar uma cadeira de roda, ou ter mobilidade reduzida, ou precisar de usar Sim. um andador. Então, assim, a As pessoas acessibilidade. fazem compras, as pessoas né, em algum momento da vida vão parir e vão ter um carrinho de bebê nas suas vidas. É preciso Exatamente. dizer que a deficiência pode ser uma especificidade no estar na cidade e que todo mundo precisa ter acesso universal a essa cidade, né? Essa cidade precisa funcionar para todo mundo. Sim, claro. Você entende agora, e todo mundo que está nos assistindo, que a acessibilidade não é uma bandeira só minha. É uma bandeira de todos nós, entendeu? E a sociedade, ela precisa se incorporar isso, entendeu? De que, tipo, não é porque eu não preciso disso agora que eu não vou precisar depois, entendeu? Claro. Então eu acho que a gente precisa construir, né? Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas construir um processo educacional mesmo, alinhado, né? A educação, a cultura, e mostrando que nossos corpos merecem ter bem, nossos corpos existem, né? E que você também não tá passível de não precisar de acessibilidade, né? Você não é, você não é invisível em relação a isso. Você não
você não está livre disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Pedro, eu te diria mais, né? A gente construiu uma agenda para as cidades e a gente avançou muito no que se refere à acessibilidade aqui no Brasil. Falar que a gente tem o Plano Nacional de Sim, Acessibilidade da Pessoa com Deficiência, aprovado, se não me engano, desde 2012. O pessoal aí da política pública não me faça mentir. Mas é muito importante que a gente tenha planos estaduais e planos municipais com metas e orçamento, né? As prefeituras sim, têm que dizer o quanto elas vão gastar por ano com pessoas com deficiência. Tem que coçar o bolso, prefeituras. sim, exatamente. E um grande problema que a gente tem, que eu tenho aqui na cidade, né, e através do conselho, é também dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? E que não, a gente sabe que existe uma lei, né, que tem uma porcentagem das empresas, eu não me lembro exatamente qual, é obrigado por lei a contratar pessoas com deficiência e, e muitos não cumprem, né? E muitos não fazem cumprir essa lei, né? A gente sabe que tem algumas grandes empresas aqui que cumprem, mas assim não tem esse levantamento, esse relatório anual da própria prefeitura daqui da cidade, né, que é uma coisa que eu cobro muito, de quantas pessoas com deficiência estão empregadas no mercado de trabalho, de quantas pessoas com deficiência, né, têm, têm a oportunidade de estar, né, no mercado de trabalho, né, e de quantas as empresas fazem políticas públicas para isso, né? E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, Tainá, que a gente está agora nessa onda de home office, né? Trabalhando todo Sim, mundo em home office, né? Mas sim. isso é um legado bom para a pandemia, é um legado bom da pandemia, né? Se a gente pode tirar alguma coisa boa da pandemia, eu acho que é isso. Porque Desde muitos que as agora. empresas remunerem, né? Tá uma discussão isso aí. A gente vai mais para frente É, fazer uma também série tem sobre isso. trabalho. Também E tem as isso. empresas tendem a não pagar integralmente o valor desse trabalho é, de casa, né? Esse trabalho doméstico. Sim, porque em casa, né, a gente trabalha mais do que no trabalho, Exato. né? Além da jornada dupla, a gente trabalha mais no trabalho mesmo, no horário de trabalho. E o que que acontece, né? Por que que eu falei do home office, né? Porque muitas empresas falam assim, ah, não dá para você trabalhar aqui porque não tem acessibilidade, ou não tem como te dar o conforto, né? Aí não cumprem a lei, né? Ou mandam aquela pessoa, ou contratam aquela pessoa com deficiência e mantêm ela em casa, né? Isso não é inclusão, né? É importante falar isso que não é inclusão. E agora com o home office é uma possibilidade, porque a gente está vendo que é um mercado, né? Que assim, Claro, porque muitas pessoas com deficiência têm dificuldade mesmo de sair de casa, de tem que sair de pagar casa. tem que pagar uma pessoa para ajudar, tem que pagar um carro adaptado, né? E agora, Claro. e agora existe essa possibilidade de você trabalhar dentro do seu próprio lar, né? Claro que Uhum. a empresa tem que dar a estrutura mínima, né, para esse profissional, mas a gente tem que pensar também que existe essa possibilidade, né? E cobrar. Claro. Quando passar essa pandemia, né, e a pessoa com deficiência for lá na empresa e pedir um emprego, e o cara falar assim, ah, mas não posso porque não sei o que, não sei o que lá, minha empresa não comporta, falar, eu tenho a opção de home office, né, ter essa opção de home office, porque é uma maneira de estar cumprindo a lei, né, é Claro. maneira de beneficiar a pessoa com deficiência e vai beneficiar a empresa. Claro. Meus queridos, tudo que é bom chega ao final. Queria muito esticar esse papo, mas o Instagram encerra as nossas conversas quando chega Ah, uma hora. adorei, Queria viu, meu amor? muito que o Pedro falasse um pouco
as palavras finais dele. Eu, de antemão, quero te agradecer a audiência, falar que essa live ficará gravada aqui no nosso canal, falar aqui naquele cantinho IGTV. Vamos deixar gravado lá essa potência para o pessoal ouvir aqui, que o pessoal da Escola de Arquitetura de Petrópolis está aqui acompanhando, mandar um abraço, falou que acessibilidade é um direito, pessoal Arquitetura de Preto mandando um beijo, vários arquitetos aqui que da pauta da acessibilidade, Pedro, acompanhando, obviamente os seus fãs todos, aí a galera da militância também passou, deu um beijo, a Tati Endlis, que é uma queridíssima que sempre está por aqui, pegou, a Chilinha, que bom, peguei no final, enfim, muita gente bacana acompanhando a live e peço muito que vocês cliquem na imagem do Pedro, para quem não segue ainda, passar a seguir, é o perfil dele, e queria muito, muito, muito te convidar para outras lives, para outros debates e encontros, tá, Pedro? Porque Por você favor, é incrível! eu tô à disposição para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, em relação ao pessoal com deficiência, em relação ao LGBT, em relação ao movimento negro, né, falar aqui que vidas negras importam sim, e a gente precisa mostrar a nossa potência, né, que você também tem uma potência enorme, te admiro, te respeito muito, muito obrigado pelo convite. E me seguem lá no meu canal, gente, no YouTube e no Facebook, @Mundo Pedro Fernandes, e aqui no Instagram. Tá bom? Obrigado, Tainá. Maravilhoso! Te Imagina, amo, viu? imagina. Beijão. Você é um Conte queridaço, comigo. você é 100% nosso. Tamo junto na luta, viu, meu amor? Obrigado. Quero você presidente, quero ser sua ministra. Ó, eu tô sabendo que vem aí uma campanha de vereança, hein? Vou subir a Bem, serra para fazer essa campanha. bem. E vem construir com a gente essa aliança ampla, né, que Vamos, a gente precisa vamos. construir. A gente precisa se organizar enquanto movimento de esquerda, que a gente é, porque eles estão organizados e a gente precisa se organizar e se fortalecer. Sem dúvida. Tudo nosso, nada deles, querido. Fogo nos Beijo, meu fascistas, nos amor. racistas e nos capacitistas. Somos Beijo, querido. 70%. Somos 70%. Um beijo, gente. Beijo. Até.